Olá, meus amigos! Hoje eu quero falar com vocês a respeito da regeneração batismal. Uma pergunta que me foi feita esses dias, né? O que acontece no batismo? Qual é a base bíblica para essa explicação da regeneração batismal, né? Que é o assunto de hoje. E essa pessoa me perguntou porque ela ficou um pouco assustada com essa ideia da regeneração no batismo e da forma que ela é defendida. E até é natural que se pense assim, porque se a gente for ver, a teologia moderna ela é muito dominada pela ideia anabatista, que seria a ideia de que o batismo ele é um ato simbólico ou um ato memorial. O batismo pode ser refeito. Nega-se a ideia de se batizar as crianças, né? E essa ideia errada, ela domina a teologia nos dias atuais. E quando falamos em regeneração batismal, talvez isso possa vir a assustar um pouco as pessoas. Mas ela tem uma base bíblica muito bem fundamentada, ela é defendida pelos pais da igreja, ela era defendida nos tempos medievais, ela foi defendida durante a Reforma e após a Reforma, tanto que veremos em nossas confissões como nós os defendemos, né? E é importante ressaltar que não se encontra precedentes na igreja primitiva a respeito dessas ideias anabatistas, né? Rebatismo, negar batismo infantil ou apenas um ato simbólico no batismo, né? Essa doutrina ela foi defendida pelos pais da igreja, ela é algo que nós defendemos e hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Quais são as bases bíblicas para isso, quais que são as bases que nós nos fundamentamos para falar de tal assunto. O que é a regeneração batismal? Aqui nós começamos falando então sobre essa ideia de sermos regenerados espiritualmente no batismo. Nós temos que entender que aqui nós temos uma ação divina, uma ação de Deus por meio da sua palavra ligada à água para nos dar um novo nascimento. Somos renascidos pela água e pela palavra, ou seja, pelo batismo. E o que acontece nesse batismo? Nós recebemos o Santo Espírito, ele opera a fé em nosso coração, ele nos leva a crer e por meio deste crer nós somos salvos, nós somos renascidos e somos colocados no reino celestial. Isso acontece por quê? Porque nós somos unidos a Cristo. No batismo nós somos unidos a Cristo e com Ele nós recebemos toda a sua obra salvífica, toda a obra de cruz. Então, o ponto central aqui que se destaca é: o batismo não é um mero símbolo, não é uma ação minha para manifestar meu desejo ou minha afirmação de que eu sirvo a Deus, de que eu sou um servo fiel, mas pelo contrário, é o verdadeiro receber da graça de Deus. Recebemos a graça de Deus. É algo que Deus faz em nós, é algo que Deus faz por nós, é Deus agindo para me dar a sua graça e para me colocar no seu reino celestial. E nós vemos essa afirmação no Catecismo Menor e no Catecismo Maior, onde se explica ali o que é essa regeneração batismal, como a igreja sempre pensou a respeito dessa regeneração batismal. Nós começamos então com a leitura aqui do Catecismo Menor, que vai falar assim: qual o proveito do batismo? O batismo opera a remissão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá a salvação eterna a todos os que creem, conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Então veja só, aqui está sendo afirmado a doutrina escriturística de que o batismo ele vai operar a remissão dos pecados. Ele vai me conceder essa remissão, não porque é um ato que em si nos traz o perdão, mas porque nos liga a Cristo Jesus, né? Ele nos livra de qualquer ação do diabo, ou seja, o diabo já não tem mais poder sobre mim porque a marca divina do batismo foi colocado sobre mim. Então, essas são as palavras e as promessas de Deus. Deus nos promete e é fiel em cumprir isso.
Também no Catecismo Maior se diz que é o batismo. O batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida na palavra e no mandamento de Deus e por eles santificada. De modo que outra coisa não é senão água de Deus. Então vejam que o Catecismo Maior explica, né, que é uma água de Deus, entre aspas, né, não como que a água em si tem o poder ou que seja atribuído a algo especial àquela água, mas que sim a palavra ligada ao mandamento divino vai nos fazer nos restabelecer e sermos resgatados por Deus. Essa é a promessa e, como eu disse, Ele é fiel em cumprir. Esta então é a regeneração batismal. Aí talvez venha a pergunta, mas e o fundamento bíblico? Onde podemos nos fundamentar biblicamente para isso? Então vamos analisar alguns textos bíblicos para a gente saber o que se diz lá e o que os próprios apóstolos falam a respeito do batismo e do que acontece nele, né, dessa regeneração. E é importante destacar aqui que não estamos apenas nos fundamentando nessa tradição da igreja, que é uma boa tradição, né, porque tem amparo da Escritura, mas também estamos indo aqui à Escritura, porque ela própria é a norma de fé que vai definir o que é o correto e o que é incorreto de se ensinar a respeito do batismo. Nós começamos com 1 Pedro 3:21. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Começamos vendo aqui Pedro falando, olha, o batismo agora vos salva. Então, claramente aqui ele está dizendo, não é apenas um símbolo, não é uma ação sua, mas é um meio pelo qual Deus lhe salva verdadeiramente. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aqui Paulo está usando uma linguagem que é bem semelhante a João, capítulo 3, versículo 5, que já vamos ler logo mais, né? E nós vemos que ele está falando assim, o lavar que regenera através do Espírito Santo. A tradição cristã sempre entendeu esse lavar como o batismo, né? Romanos capítulo 6, versículos 13 e 4 nos diz, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Essa passagem é muito clara em falar que pelo batismo a gente foi unido à morte de Cristo, né? Nós somos unidos à morte de Cristo e à ressurreição de Cristo. Então, vejam bem que aqui nós temos um novo significado para a nossa vida e isso não é atribuído à nossa ação, mas sim ao batismo. Pelo batismo, fomos unidos à morte e à ressurreição de Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Nós vemos aqui que Pedro está falando que o batismo está diretamente ligado ao perdão dos pecados e ao dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que é conceder a vida eterna, que é nos dar a ressurreição, porque ele nos leva até Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui é interessante porque Paulo faz um paralelo entre o batismo e a circuncisão.
Se você estudar o Antigo Testamento, vai perceber que a circuncisão era feita já em crianças, lá logo no início da sua vida, coisa que aconteceu com Jesus no início da sua vida também, ele também foi circuncidado, né? Mas isso reforça a ideia de que o batismo é a ação soberana de Deus, não é uma ação que é atribuída ao ser humano, né? E daí vem muito do argumento de que você tem que falar algo para ser batizado, né? Você tem que professar a sua fé, mas não é uma ação humana, é uma ação soberana de Deus. João capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui eu devo falar para vocês que esse é um dos textos mais interessantes que nós temos a respeito do batismo, né? Já que Jesus fala assim que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui eu quero trazer um pouquinho de grego para que vocês entendam. No grego não há um artigo definido antes da palavra Espírito. O grego do João nos indica que água e Espírito são apenas uma ação. Nós começamos pela preposição, a primeira ali no canto, ali em cima, em vermelho, que se chama ek, que embaixo está escrito da. Essa preposição ela é usada para indicar a origem de algo, ou o meio pelo qual algo acontece. Então, o meio ou a origem de algo é o que segue. Então, temos a palavra hidatos, que é água, kai, que é a conjunção e pneumatos, que é espírito. Nós vemos aqui que não se coloca duas vezes a preposição que indica a origem, simbolizando que água e espírito são uma ação única, são uma unidade. O que isso significa? Significa que água e espírito são o mesmo evento. É a mesma coisa. Não há distinção entre um batismo na água e um batismo no espírito. As duas coisas caminham juntas. Então, o que Jesus está falando aqui é que por meio do batismo, Deus vai realizar um novo nascimento na pessoa. O batismo não é um simples símbolo. O batismo não é um mero ato simbólico que depende de uma fé prévia, de uma fé anterior das pessoas, mas vemos que Deus promete, pelo contrário, no batismo, agir e ali produzir a fé na pessoa. Então, é a sua palavra, por meio da água, que vai transformar o batismo em um meio que transmite a graça de Deus para nós. Então, não se trata de um poder mágico, é importante dizer, né? Não é um poder mágico atribuído à água, mas é a palavra de Deus que vai agir para salvar e redimir as pessoas. Então, como eu falei, o batismo, ou melhor, a regeneração batismal é um ato muito bem fundamentado na Escritura, muito bem fundamentado, e não é um simples rito humano ou uma simples ação humana, mas antes de tudo é a ação de Deus para perdoar os pecados, para redimir o seu povo, para unir a Ele, para nos conceder o seu Santo Espírito e nos ligar a Cristo Jesus. Deixe o seu like aí e Deus te abençoe.